se Deus aparecesse para você, em carne e osso mesmo, assim? Não importa aqui se você é religioso, seja qual for sua religião, não importa se você é ateu, se você não acredita em nada disso. Só tenta fazer esse exercício de imaginação, né? Aquilo que você mais tem fé ou aquilo que você mais odeia, que você acha que é tudo uma grande palhaçada, aparece. Carne e osso mesmo, não é fantasma não. Aparece em carne e osso e conversa com você. Mais ainda, carne, osso e respostas. Ele vai te responder qualquer pergunta que você tenha para fazer para ele. Tenta imaginar uma situação como essa. Essa época do ano, de todos os anos, que a gente chama, né, a época do Advento, né, o período antes do Natal, né, da noite do 24, a passagem para o 25, quando a gente então comemora o nascimento de Jesus Cristo, é isso que é o Natal, né? Tudo mais só faz sentido em torno disso, em torno daquele bebê na manjedoura. O tempo que você conta é em função disso. Nós estamos em 2023, esse vídeo é sobre o Natal de 2023, e 2023 anos depois que essa criança nasceu. E é Deus, é o Filho de Deus. Então ele apareceu, ele veio, né, para pessoas concretas, né? Ele cresceu entre pessoas concretas, ele fez a sua missão com pessoas concretas, com multidões inclusive, né? Ele morreu diante das pessoas e ele renasceu diante das pessoas, né? Ressuscitou diante das pessoas. Depois, quando ele sobe aos céus, a forma dele vir se modifica, né? Nós temos o chamado Espírito Santo, cuja imagem é aquele foguinho em cima dos apóstolos, que de alguma maneira desce sobre cada um de nós, né? Ou seja, vem. Se a gente diz sim ou não é outros 500, mas que vem, ele vem, né? Então, você pode ser a pessoa que fala, não acredito em absolutamente nada disso. Tudo isso é um grande conto da carochinha, né? O melhor marketing do universo, porque 2023 anos continuar acreditando numa coisa que supostamente é uma grande mentira, só pode ser um marketing mais infalível do universo. Mas digamos que apareça mesmo para você. E é provável, né, que quando aparece, né, você vai primeiro tremer nas bases, você vai ficar com medo desse negócio. É um fantasma, sei lá o que está acontecendo aqui. Aliás, se você pegar o relato da natividade, da anunciação do anjo Gabriel em Lucas, em São Lucas, para Maria, você verá que Maria fica perturbada e pensativa. É assim que ela recebe o anjo. Ela fica meio, epa, o que está acontecendo aqui? Então é interessante você ler pelo lado humano da aparição, né? Não pelo, meu Deus, o anjo, ó, que lindo, vai nascer o Deus, Jesus Cristo, o Deus menino, bate o sino pequenino. Os cristãos, os de fé, eles vão muito rápido para uma parte em que eles não imaginam exatamente a situação concreta na qual essa anunciação e essa vinda aconteceram. Então, imaginar isso eu acho que torna a vinda muito mais significativa, muito mais rica, né? E passa a se tornar mais sua, né? Tem um artista que eu gosto muito de japonês, Makoto Fujimura. Ele defende que se você, sem a nossa capacidade de imaginação, a própria fé ela não cresce, ela não se estabelece, né? Se você lê os evangelhos e você não imagina a cena, aquilo não tem como ficar com você, né? Guardar em você. Então esse exercício de imaginação eu acho muito necessário. E assim, cada Natal ele é o mesmo e ao mesmo tempo ele é único. Então eu resolvi fazer essa sequência de vídeos aqui no YouTube para 2023. Peço licença porque é meio que um marco para mim mesmo. Assim, eu quero voltar a ver como é que eu estava nesse período. Eu sei mais ou menos como foi este ano para mim. Eu sei mais ou menos que tipo de coisa eu preciso que renasça em mim. O que precisa que morra. Eu consigo ter natais em que eu vejo a alegria pelo nascimento do Cristo inundar, né, o meu coração. E tem natais que a preocupação e a perturbação são maiores. Eu acho que esse é o caso de 2023. O que me faz lembrar quando eu fui pai, né? Quando meu primeiro filho nasceu, Pedro, sempre eu digo isso, né? Para mim é muito marcante, porque eu olhei para aquele... Primeira vez, nasceu, ok, tá no quarto, só eu, minha esposa, a mãe, né, e o bebê. E eu olho para aquela criança ali e eu falei assim, ferrou. Vai morrer esse negócio aqui. Em algum momento vai morrer. Eu não sei quando, mas vai morrer. E espero que não morra enquanto eu estiver aqui, eu cuidando. E ainda assim, eu não sou onipotente para poder cuidar dessa criança. Como é que faz?
Então, todo pai e toda mãe, né, quando nasce, você pode estar em estado de graça, mas você fica em estado de alerta também. Quando tem aquelas passagens, né, e uma espada trespassará o seu coração, quando São Simeão fala para Maria, uma das formas de eu entender, né, de imaginar o que ele está falando, porque ele está falando algo que Maria não sabe exatamente o que é, mas ela pressente que vai acontecer, né, alguma coisa meio complicada, já é filho de Deus, que ela deu à luz. Mas eu penso um pouco nessa coisa do cuidado que é impossível de você ter, de garantir 100%. Eu acho que quando nasce um filho, uma espada trespassa o teu coração, porque literalmente você não sabe o que vai acontecer. E você está completamente entregue, porque você ama profundamente, vai sacrificar o máximo possível por aquela criança, e ainda assim você não tem garantia nenhuma. Então existe um elemento do nascimento, principalmente para quem, né, quem tem a responsabilidade, que não é apenas a graça, não é apenas a alegria, mas que a partir desse momento você nunca mais dorme do mesmo jeito. Né? Quando você é bebê, quantas vezes você não acorda para ir ver se está respirando no berço? Depois, quando está na juventude, saindo à noite, etc e tal, quantas vezes você não se preocupa, né, será que volta? Ou nem precisa sair de noite, sai de dia no Brasil hoje em dia, sabe Deus o que pode acontecer. Então existe sempre esse elemento, né? Mesmo dentro da alegria existe esse elemento de perturbação. E há natais em que a perturbação me vence, e há natais em que a graça, digamos assim, a alegria fala mais alto. Talvez eu esteja mais na perturbação, mas ao mesmo tempo nenhuma dessas duas coisas se separa. Elas estão sempre juntas. Sempre desconfie se for uma coisa só ou a outra. Né? Se for só a perturbação, mau sinal. Se for só a graça, a sensação, o sentimento de graça, também cuidado. Pode ser que a coisa não seja exatamente assim. E normalmente, quando o Natal ele é mais reflexivo para mim, como tem sido esse, eu quase sempre lembro de um menino chamado Segatashia, eu não me lembro o nome, não sei como se pronuncia, e acho que, espero não estar nem errando pelo menos a leitura do nome dele, que é um menino ruandês, se não me engano, acho que até aqui, eu vou ter que dar uma olhada é ruandês, que é muito pobre, né, nasceu lá na década de 70, se não me engano. Nós estamos aqui em 1982, ele está lá em Ruanda, os pais são extremamente pobres, ele é analfabeto, em termos de religião, ele, assim, de ouvir falar, ele sabe que existe Deus, deuses e tudo mais, mas nunca foi batizado, de Jesus Cristo só sabe o nome, coisas desse tipo, tá? E ele nunca foi numa igreja, não sabia nada a respeito dessas coisas. E ele estava lá, o pai dele, né, trabalhando ele nunca foi para a escola também. Então, estava lá trabalhando, correndo, né, no campo ali, com a coisa de plantação e tal, e de repente ele escuta uma voz. E essa voz é Jesus Cristo falando com ele. E depois Jesus Cristo aparece mesmo para ele, carne e osso. Né? E ele não... Quem ele é? Quem é você? Basicamente. Imagine Maria, falando assim, Maria está formada nas Escrituras, então quando hoje aparece e fala, ela pode dizer um sim com base na fé. O Segatashai aqui não conhece nada. Vou dizer sim para quê? Quem é você? A história dele está escrita num livro, tá? Da Immaculée Ilibagiza. É esse livro aqui, O Menino que Conheceu Jesus. É o Segatashia de Kibeho, na Ruanda. A Immaculée tem outros livros, ela conta a história dela também. Porque ela é uma sobrevivente do inferno que aconteceu em Ruanda em 94, quando houve uma guerra civil, que quase 800 mil pessoas foram exterminadas, umas às outras se exterminaram, os vizinhos se exterminavam com base em raça, etc. E tal, um horror dos horrores. E essa aparição de Jesus para o Segatashai, em 82, acontece no mesmo contexto em que apareceu a aparição de Nossa Senhora também para 3 meninas, né? Nossa Senhora de Kibeho, que essas aparições foram reconhecidas pela igreja e você tem a presença disso, né, para os cristãos, né? Não há uma obrigação, né, porque é uma aparição particular, mas é autorizada pela igreja. Essa do Segatashai não foi autorizada, não está reconhecida. Até onde eu sei, pelo menos não tá reconhecida. Né? Embora esteja tudo dentro desse mesmo contexto. E basicamente isso, Jesus apareceu para ele levar a mensagem, quase sempre é a mesma coisa, né? Jesus, Nossa Senhora aparece, leve uma mensagem, diga tal coisa e tudo mais. Só que a verdadeira mensagem acho que não está nem no conteúdo do que Jesus ou Maria falam, está justamente na própria aparição. Ela é a mensagem em si, ela fala por si só. E nesse caso, o livro é muito legal de você ler, porque você vai ver que o menino começa a fazer perguntas que no fundo você faria, ou melhor dizendo, você não faria porque você não tem coragem de fazer.
porque elas representariam uma dúvida que faria você duvidar da sua própria fé. Ele vai perguntar para Jesus, mas por que então, cargas d'água, você criou Adão se era para ele fazer a merda que ele fez? Não, mas como assim é para amar todo mundo se você odeia o demônio? Como é que funciona esses negócios? Perguntas desse tipo, tá? Eu não me interessa aqui falar das perguntas nem das respostas de Jesus. Se você quiser, você lê o livro e mata a sua curiosidade. Né? O que me interessa aqui mais é exatamente antes dessas perguntas serem feitas, antes das respostas serem dadas. Algumas delas eu escrevi, tem uma coluna que eu escrevi do Advento para a Gazeta, vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser, tem um pouco mais de elementos do livro ali e eu comento um pouco mais. E a coluna eu escrevi sobre essa parte do livro e é a que eu quero desenvolver mais aqui com vocês. Aqui com, não sei quem é, vocês, comigo mesmo. Que é quando Jesus chama, não aparece, mas ele chama, né? A voz vinha do alto, não vinha do lado, né? Então o advento para esse menino vem em forma de som, em forma de voz humana, que vem do alto. E aqui eu vou usar as palavras do Segatashaya, ou Segatashia. Ele me perguntou se eu poderia transmitir uma mensagem dele, e meu coração respondeu por mim. Meu coração disse sim. E foi assim que aconteceu. Eu perguntei quem ele era e ele me contou que era Jesus. Ponto. Isso também anda passando no livro. É uma das coisas talvez que a gente nem costume prestar muita atenção. Mas é nisso que eu presto atenção toda vez. Por causa dessa parte, meu coração respondeu por mim. Eu medito muito nisso porque é meio que... É como se o advento viesse para despertar, né, o Deus que já está dentro de você de alguma maneira. Porque como assim o coração responde por ele? Então esquece o pensar, esquece o raciocinar, esquece o dizer sim ou não que vem tudo depois. O coração disse sim antes mesmo. Dele, como se fosse um ser à parte, quando não é um ser à parte. É ele mesmo, talvez a melhor parte. O coração disse por mim. O que é esse coração? Que parte dentro de nós é essa que de alguma maneira diz sim antes de nós mesmos? O advento vem, a gente vai depois que esse coração já bateu, que esse coração já foi. Acho que quando Cristo fala, né, o reino de Deus está no meio de vós, está entre vós, então, já está aí. Deus te criou a sua imagem e semelhança, portanto Deus já está aí. Ele já veio, ele está aí dentro. Como nós estamos esquecidos, pecado original, aquela coisa toda e tudo mais, quando vem o advento, ou seja, já é de certo modo uma segunda vinda, é ele em você que te chama, que faz você despertar, que faz você se interessar, que faz você então, aí sim, com toda a consciência e o livre-arbítrio dizer, confirma o meu sim, que de alguma maneira já estava dado pela própria busca de alguma coisa. Eu acho que esse coração dizendo sim é quando a gente procura por mais sentido da vida, quando a gente percebe a insatisfação, que a gente quer algo mais nessa vida, que a gente não sabe bem o que, a gente procura algo que nos deixe mais feliz, às vezes a gente bota os pés pelas mãos, enfim, em mundo de prazeres, ou em mundo de riquezas, ou em mundo de fama, de sucesso, mas de certa maneira é uma tentativa, de certo modo, de procurar por esse algo ou esse alguém que o nosso coração já disse sim, que nos move a buscar isso. Então, meu coração disse sim, né? Percebe que o coração dizendo sim torna todas as perguntas desnecessárias. Se você for pensar nesse sentido, quando você para pensar em São Paulo apóstolo, quando ele diz lá, vivo, eu estou vivo aqui, mas já não sou eu que vivo, é Cristo quem vive em mim. É esse coração que, como uma sementinha, se tornou você. Você morreu como um homem velho e nasceu como um homem novo, deixando que o coração fale então. E se você lembrar do Pequeno Príncipe, né? O essencial é invisível aos olhos, né? O essencial a gente só vê com o coração. Uma das funções dos artistas é precisamente tornar visível aquilo que é invisível. Tornar sensível o coração, no final das contas. A obra de arte precisa nos tocar neste ponto que diz sim, de alguma maneira. E talvez por isso que a arte seja também capaz de nos religar a esse sentido maior da vida. Nessa época do advento, então, quando eu fico pensando, né, Deus vem, ele vai vir para você.
Em que momento você o percebe, em que momento você o sente? Nesse primeiro vídeo, eu só queria chamar a atenção para esse coração pulando, dizendo sim. Que no próprio Evangelho, na cena seguinte, depois da Anunciação, é Maria visitando Isabel. Como é que Isabel sabe que ela está cheia de graça? Que bendita és tu entre as mulheres? Porque João Batista dá pulos de alegria no seu ventre. João Batista é, de certo modo, o próprio coração. Ele não está vendo nada. Ele não está vendo, ele somente sente com o coração a presença de Deus. E ele dá pulos de alegria, mais do que um sim. Meu coração disse sim. A criança pulando no ventre. E aí sim, Isabel diz, opa, é Deus que está aqui diante de mim. E é só depois disso que Maria, de certo modo, se permite o seu Magnificat, né, o seu canto da alegria profunda. Porque na Anunciação você não vê essa dimensão da alegria, você vê a perturbação, a desconfiança, né, a fé do sim e o pensar, o guardar tudo no coração de Maria. A alegria que ela sente com Isabel vem por uma confirmação de um outro, que não aparenta nenhuma dúvida, porque de alguma maneira o coração está falando ali, está vindo para Maria também, naquele momento. Enfim, quando eu penso no advento, nas coisas do dia a dia, de que maneira o nosso coração, né, diz sim para as coisas, como é que a gente escuta o coração no final das contas, para usar todas as metáforas aí, os clichês que vocês queiram. Eu acho que talvez uma das formas de a gente perceber o coração falando é aquilo que o James Joyce vai elaborar melhor, que é, vamos usar o termo técnico, a epifania, as epifanias, que são aqueles momentos em que as coisas te tocam, em que as coisas se iluminam, e que você vê que você não tem controle, que aquilo está te conduzindo, aquilo te toma, te arrebata de certo modo, te conduz. Tem uma passagem famosa do filósofo Louis Lavelle, que hoje em dia você acha até nesses sites pensador, esses sites de frase, que ele diz assim, há na vida momentos privilegiados em que parece que o universo se ilumina, que a nossa vida nos revela a sua significação, que queremos o destino mesmo que nos coube, como se nós mesmos o tivéssemos escolhido. Ele está falando desse coração que diz sim, dos chutes na barriga de João Batista, desses momentos em que as coisas parecem que se iluminam e tudo faz um brutal sentido, ou um grande consolo vem, e a gente quer aquilo, e parece que foi feito para nós aquilo tudo. Com a arte a gente tem vários desses momentos, né? E nessa sequência de vídeos eu quero tentar cada dia trazer um pouquinho desse elemento, não para que você tenha epifania comigo falando, embora isso possa acontecer, porque a gente pode acontecer de qualquer maneira, mas de certo modo para, né, fazer uma tentativa de olhar ou escutar o próprio coração. Esse vídeo eu vou encerrar com a poesia do Paulo Henriques Brito, poeta brasileiro, em que ele é um poema justamente sobre esses momentos de epifania no dia a dia, cotidiano, não tem nada de muito espiritual aqui, embora seja. A poesia, não sou muito bom de declamação, mas vou ler aqui e vou deixar para vocês também para acompanharem. Ela diz assim, o hábito de estar aqui, agora, aos poucos substitui a compulsão de ser o tempo todo alguém ou algo. Um belo dia, por algum motivo é sempre dia claro nesses casos, você abre a janela, ou abre um pote de pêssegos em calda, ou mesmo um livro que nunca há de ser lido até o fim, e então a ideia irrompe, clara e nítida. É necessário? Não. Será possível? De modo algum. Ao menos dá prazer? Será prazer essa existência cega a latejar na mente o tempo todo? Então por quê? E neste exato instante você por fim entende. Refestela-se a valer nessa poltrona, a mais cômoda da casa, e pensa sem rancor. Perdi o dia, mas ganhei o mundo. Mesmo que seja por 30 segundos. Eis um momento privilegiado. Eis o advento. Ele vem, e vem desse jeito. Teu coração diz sim. Você perde o dia e ganha o mundo. Até o próximo.